Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem que domina todos os aspectos operacionais da Proteção Civil, o Miguel Viterbo Dias, e a nossa bombeira sapadora de excelência, a Rita Tavares. É esta força de intervenção que me vai ajudar a explicar uma semana marcada inevitavelmente pela manifestação dos bombeiros sapadores e pelo braço de ferro com o governo que promete arrastar-se por longas semanas. Perde-se credibilidade. Cumpram a lei, comuniquem e façam os protestos dentro da lei. A própria imagem dos bombeiros sai penalizada com os excessos. Se fosse eu a dirigir aquele protesto, certamente que as formas não seriam aquelas que foram encontradas. Não promovem o fogo, não usam o fogo, nem sequer como um símbolo. E, portanto, isto é tirar lenha para a fogueira. Como também não me parece feliz usarem petardos em frente da sede do governo. Não foi sequestrado, já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. O governo não vai decidir nunca na base de coação. E claro, destaque ainda para a primeira semana do resto da vida de António Costa, desta vez como novíssimo Presidente do Conselho Europeu, e claro, mais um episódio sobre a vida interna do Partido Socialista. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti. Estiveste em Bruxelas a acompanhar a tomada de posse de António Costa como Presidente do Conselho Europeu. Sem grande imaginação, tenho uma sopa de Bruxelas para te servir. O que te apraz... Não? Isso é que é Será que há alguma sopa? Mas comeste alguma sopa? Em Bruxelas? Sim. Nenhuma, zero. Ok. Será que é Então uma se calhar coisa... passamos para outro tema. Vamos fazer um pequeno esforço. Ok. Mas comi esmule e frite. Para quem não teve a oportunidade ainda de ler os artigos que a Rita Tavares escreveu e que contou também com a ajuda na fotografia do João Porfírio, tu estiveste a acompanhar António Costa, os bastidores da tomada de posse do antigo Primeiro-Ministro. Tiveste também a oportunidade de entrevistar António Costa. Com que sensações ficaste desta nova fase da vida do antigo Primeiro-Ministro? Eu acho que é indiscutível que há alguma ainda necessidade de criar hábitos. Há ali António Costa, que nós estávamos habituados a ver aqui a dominar muito os circuitos, menos nessa posição ainda está a estudar as relações, mas pareceu-me já muito adiantado no aproveitamento de um pormenor específico, que não é um pormenor, tem sido um pormenor, não é um pormenor, tem sido um pormenor, aliás, nos últimos anos, que é as falhas que existiram até agora na coabitação entre o anterior Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tinham uma relação tensa, que foi amplamente noticiada, com vários episódios, como o do Sofagate, e que claramente António Costa, nestes dias muito em particular, mostrou que está a querer explorar a seu favor, ou seja, mostrando que há ali uma ligação e um canal agora mais fluido entre o Presidente do Conselho e a Presidente da Comissão, e muito diferente daquele que tinha Charles Michel. Assistimos a vários episódios, eu e o João Porfírio, como por exemplo o aperto de mão frio e tenso que existiu entre Ursula von der Leyen e Charles Michel logo quando chegou para a passagem de testemunho, e António Costa, por seu lado, no segundo a seguir, ficou vários minutos a abraçar-se a Ursula von der Leyen, com Charles Michel sem saber onde é que punha as mãos e os olhos. Estava sem... António Costa também teve aqui um belo professor durante 8 anos, não é? Sobre afetos. Pois, e depois, quando foi a passagem de testemunho de Charles Michel, nem sequer mencionou Ursula von der Leyen, ao contrário de António Costa, e no fim, Charles Michel sai rapidamente do palco e António Costa aproveita para, à frente de todos os funcionários, que é quem costuma estar a assistir
àquelas cerimónias, dá um grande abraço novamente a Ursula von der Leyen, porque o outro não tinha sido visto por toda a gente, portanto aquele sim foi público, disse vamos trabalhar em equipa, fazendo a clara diferença nisso. Em Bruxelas fala-se de que a fasquia está tão baixa que é difícil para António Costa não marcar aqui alguma diferença. Não ser melhor. E, portanto, ele está agarrado a isso nestes primeiros tempos, para mostrar que é melhor do que quem saiu, mas as tarefas que tem pela frente são imensas. Sim, António Costa foi sempre um construtor de pontes, quer na Câmara Municipal de Lisboa, que começa até com uma aliança à esquerda e sem maioria na Câmara, depois no Parlamento, com a geringonça. Mas agora é diferente, o nível de desafio é maior, são 27 Estados-membros. Não é o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes. É uma coisa um bocadinho mais complexa, com os 27 a terem de ser preparados pelo Presidente do Conselho Europeu, é muito esse o seu trabalho, pela sua equipa, a serem preparados para as cimeiras e para que essas reuniões não se prolonguem. É um dos objetivos de António Costa, também em contraponto com Charles Michel, mais uma diferença que ele quer fazer. No teu texto tinhas um pronome muito engraçado, que era António Costa não quer fazer mais conferências com todos. Com todos, sim. E quer fazer telefonemas Charles individuais. Michel tinha um método que era algo que António Costa fazia com Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Exatamente, também. Que até porque aí foi obrigado a isso, não é? Porque o PCP e o Bloco não se queriam sentar à mesma mesa e aqueles acordos que foram feitos para a geringonça eram coisas bilaterais, apesar de ser depois um apoio a quatro. A verdade é que o relacionamento entre os partidos foi sempre bilateral, foi sempre António Costa com Jerónimo de Sousa, foi sempre António Costa e Catarina Martins, nunca foi de outra maneira. Portanto, aí ele se calhar até já tem alguma experiência, não juntar tudo no mesmo saco e fazer telefonemas individualizados, que é essa a intenção que tem, para preparar os conselhos e trabalhar os líderes europeus. Não sei, diria que vai ser um bocadinho mais difícil do que trabalhar Jerónimo de Sousa e Catarina Martins, Giorgia Meloni, Vítor Orban, não sei, só para começar. Miguel Viterbo Dias, vamos mudar de sopa, vou-te servir uma sopa a queimar. A minha criatividade hoje não está nos melhores dias, mas presumo que saibas de que é que vamos tratar a seguir. Estamos a falar do caso dos bombeiros. Naturalmente. Da manifestação não comunicada dos bombeiros. Exatamente. Houve uma manifestação, houve um escalar de tensões, o Governo decidiu suspender as negociações com os bombeiros sapadores, sem data ainda para retomá-las. Isto é um caso bicudo para o Governo resolver. Parece que está a ser, sim, sobretudo porque ou seja, da primeira vez apanhou toda a gente de surpresa, quando foi a manifestação na Assembleia da República em que invadiram a escadaria. Desta vez voltou a apanhar as autoridades de surpresa e também o Governo, porque se trata de uma classe profissional que não é muito representativa, não é? São alguns casos pontuais e onde de dimensão maior, só em Lisboa e no Porto, só aí é que existem regimentos de bombeiros chapadores maiores, e sendo uma classe profissional que não tem muita representação, está a fazer muito barulho. Apetece-me citar um amigo meu que dizia que ver bombeiros a arrebentar tochas e petardos é como ter aquele dono do restaurante que quer empurrar os clientes para fora e depois vai beber copos para o restaurante do lado, que é mais ou menos, não faz sentido, não é? O trabalho dos bombeiros por norma é apagar tochas e petardos, por exemplo, nos estádios de futebol vê-se muito isso, portanto é sempre curioso. Agora, o que isto prova sobretudo os movimentos inorgânicos estão a sentar-se à mesa com o Governo, já não estão só a fazer barulho, porque aquele grupo de pessoas claramente não se está a fazer representar de forma por nenhum sindicato mais tradicional. Nós até vimos, por exemplo, José Abraão, que é um histórico sindicalista, a pegar no megafone no meio dos bombeiros e a tentar ali apelar à calma e a puxar pela luta sindical, mas quer dizer, eles deixaram de se fazer representar nesse tipo de estruturas e estão um bocadinho ao desdará. O próprio Paulo Raimundo, não é? Que é um profundo conhecedor do movimento sindical, o secretário-geral do PCP, dizia ontem no Parlamento que, se eu fosse o líder da manifestação, ela não teria sido feita assim. Portanto, o movimento sindical está a mudar e nós aqui no Observador até já escrevemos muito sobre a intenção do Chega de criar um sindicato das direitas, que mesmo não existindo formalmente, já se vai vendo aqui e acolá nestes pequenos episódios. E depois, só mais um detalhe para terminar. Uma coisa era irem para a porta do Primeiro-Ministro em São Bento, que incomodava pouca gente. Já se percebeu que no Campus 21 isto põe a cidade de pantanas, porque a zona central de Lisboa fica completamente intransitável. Rita Tavares, nós já temos vindo a discutir na Vichy Soase uma
um aparente fim de ciclo de Luís Montenegro. Houve um primeiro momento em que... Fim de ciclo, de estado de graça. Estado de graça, precisamente, eu já ia lá. Houve um primeiro momento em que apareceu com muitos PowerPoints, a devolver muita coisa a muita gente, mas já se começam a notar agora muitos focos de contestação. Tu acompanhavas o governo de António Costa, tu viste muito de perto o que estes protestos provocam de desgaste no Executivo em funções, com problemas por resolver na saúde, na administração interna, também nos bombeiros. Tudo isto a acumular não começa a ser já demasiado desgaste para um governo que está há tão pouco tempo em funções? Acho que teoricamente sim. Na prática não sei se está a ter esse efeito. Tenho dúvidas. Acho que demora um bocadinho mais a perceber, e também não depende só de Luís Montenegro, não é? Depende de como a oposição aproveita estas fragilidades para marcar posição e chamar a atenção das pessoas para isso, não é? O próximo ano vai ser muito tenso. Tem um terreno ali fértil para este tipo de manifestações, e diria eu também para a oposição começar a aproveitar estes episódios, coisa que não tem acontecido. Porque eu falei em forças de segurança, mas posso acrescentar os professores, nos transportes também já estamos a enfrentar um nível crescente de greves e paralisações. Sim. Portanto, acho que sim, acho que isso vai começar a notar-se do ponto de vista social e de movimentos sindicais a aproveitarem essa contestação e a fazerem essa presença na rua. A oposição ao governo, nomeadamente o Partido Socialista, não tenho visto muito ainda a aproveitar essa frente. Não sei se acha que ainda não é o tempo. Este era o que eu estava a dizer. Este ano é um ano que tem terreno fértil para isto aparecer. Há autárquicas, afeta todo o país, afeta inúmeros autarcas pelo país. A pressão que podem fazer sobre o governo a favor de quem se manifesta é grande. Há pelo menos essa expectativa entre quem contesta, e portanto eu diria que é um ano onde isto vai aparecer e que resta saber se vai criar essa dimensão grande. Eu acho que é muito provável. Depois, no final desse trajeto, há um orçamento do Estado que previsivelmente provavelmente não vai passar, vai ser chumbado, e depois entramos aí no desconhecimento total do que é a vida política nacional, porque não só não temos um orçamento, isso já nos aconteceu e viajaremos em duodécimos, mas depois entramos numas presidenciais que podem ser muito diferentes daquilo a que nós também estamos habituados, e com um desfecho que ninguém consegue prever. Portanto, o que vai acontecer para lá de 2025, nós também gostamos de estar sempre muito à frente, mas 2025 vai preparar o que vem para lá desse ano, e o que é que vai resultar de tudo, e nomeadamente dados eleitorais muito importantes e de mudança de ciclo, como por exemplo a Presidência da República. E nós teremos a oportunidade de falar sobre presidenciais na segunda parte da Vichy Soase, com o convidado Porfírio Silva, deputado socialista, ex-deputado socialista, melhor dizendo, mas antes de terminarmos esta primeira parte, Miguel Viterbo Dias, uma sopa muito especial para ti, uma sopa de alpiarce. És quase... da pedra também há? Acho que não, acho que é melhor não. É melhor ser do já, melão. Já percebemos que é um tema sensível para ti, és quase de Alpiarce. Não é verdade. Nada de Alpiarce. Quantos quilómetros de Alpiarce? 7 quilómetros. Então és quase de Alpiarce. Sim. A minha mãe trabalha há muitos anos em Alpiarce, na escola. Então tens uma costela de Alpiarce, pode-se dizer isso. Para falarmos sobre a nova polémica... Não puxo pelas rivalidades regionais. Nova polémica do Partido Socialista, agora protagonizada por Sónia Sanfona, Presidente da Câmara de Alpiarce, que... do PS, Presidente da Câmara do PS. Exatamente. Não sei se queres falar da polémica, introduzir e explicar aos nossos ouvintes essa controvérsia. Portanto, Sónia Sanfona, seguindo a melhor escola de Ricardo Leão, também quer criar em Alpiarce um regulamento adicional em que, agora está-me a faltar a expressão, de sinais exteriores de riqueza são tidos em conta na atribuição de apoios sociais na escola, por parte da autarquia, para estudantes. E pronto, claro está que o PS já reagiu a isso também. O PS Nacional. O PS Nacional, o PS local mantém o apoio a Sónia Sanfona, e Francisco Assis sugere até ao público, salvo erro Francisco Assis, criar uma espécie de guia de orientação para as autárquicas.
O que se calhar é capaz de não ser má ideia e sobretudo mais cedo do que tarde, porque depois esse guia também há de dar polémica e mais vale ficar já resolvido, não é? Não sei, mas parece-me que mais vale ficar já resolvido, porque tenho a ideia que já disse isso da outra vez. Os autarcas vão sentindo coisas diferentes do que a chamada bolha vai sentindo, não é? E precisam de dar essa resposta. Ricardo Leão fê-lo em primeira instância, agora Sónia Sanfona num território em que o Chega até nem tem crescido por aí além, embora Alpiarça seja uma terra ainda muito ligada ao PCP e fala-se também da possibilidade do Chega poder suplantar muitas vezes o PCP, e portanto se calhar sentiu isso e precisou de dar também essa resposta e, ou seja, como já aconteceu em 2 casos em tão pouco tempo, é natural que nos próximos meses isto aconteça em muito mais territórios socialistas. Rita Tavares, mesmo antes de terminarmos, esta relação dos autarcas com o terreno e dos autarcas do Partido Socialista com uma determinada linguagem mais associada ao Chega, isto tem causado alguns dissabores na direção nacional do Partido Socialista. O partido está com dificuldades em encontrar um discurso comum? Acho que é óbvio que está, quer dizer, o discurso comum existe, mas depois há as realidades locais e cada autarca é afetado de diferentes maneiras e tem reagido de diferentes maneiras e com um vocabulário que de facto não é o vocabulário que o Partido Socialista, a Direção Nacional provavelmente aprovaria, mas se a Direção Nacional também não diz muito mais do que dizer aquilo que o PS pensa, não é, sobre o assunto e não é mais incisiva sobre os autarcas que falam assim, também vai ser difícil arranjar esse uníssono nesta matéria. É um problema porque nestas autárquicas o Chega está no terreno a tentar capitalizar também nas autarquias locais aquilo que trouxe das legislativas, a tentar perceber se essa força se transforma numa força autárquica e se consegue, se não eleger algum presidente ou algum presidente de junta ou de câmara, pelo menos a conseguir representação a executivos municipais e, portanto, quer dizer, é um risco real a que o PS tem que estar atento nestas autárquicas e a gestão de como não se parece com o Chega é muito delicada e é muito complexa porque as realidades locais são o que são e os presidentes de Câmara costuma-se dizer que estão na linha da frente. Para utilizar uma linguagem de Gouveia e Mel. Exato, tanta gente usa essa expressão, são quem está na linha da frente a representar o partido e junto e mais próximo das populações. Mas o reverso da medalha é esse, é que o facto de estarem mais próximos das populações também acaba por com que fiquem com um discurso também muito parecido com aquilo que a extrema-direita tem conseguido que vingue junto das populações. Deixa-me só acrescentar antes de terminar, Miguel, que a sorte de Sónia Sanfona é que António Costa já é presidente em exercício do cargo e não pode escrever artigos de opinião. Se bem que ele não foi absolutamente claro sobre artigos de opinião. Ou seja, caso seja necessário, ainda pode se calhar... E participar em eventos é uma coisa, artigos de opinião ele até responde, não sei ao que se refere. E quando relembrado sobre o artigo que assinou a 6 mãos, depois diz que lá desviou o assunto para o tema do artigo e não tanto para a forma. Muito bem, voltamos dentro de menos com a segunda parte da Vichy Soares e uma entrevista a Porfírio Silva. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco Porfírio Silva. Bem-vindo. Boa tarde, Miguel e Rita. Vamos direto ao assunto. Esta semana houve mais um autarca socialista, no caso a Presidente da Câmara de Alpiarça, que veio fazer declarações algo controversas sobre a retirada de apoios sociais a quem apresenta sinais exteriores de riqueza. É uma linha de argumentação em que o Partido Socialista deve entrar? Penso que não. Nós temos uma noção muito clara de que o Estado Social e tudo aquilo que os serviços públicos e a comunidade no seu conjunto pode fazer pelas pessoas deve ser bem gerido, deve ser gerido na direção de quem precisa, para podermos potenciar a boa utilização de todos os recursos.
mas nós não devemos confundir isso com retratos de robô mais ou menos apressados, e isso às vezes acontece, mas não é uma linha e não pode ser uma linha de atuação. Francisco Assis, por exemplo, falou na necessidade de a direção do partido definir linhas orientadoras para evitar que haja uma colagem de autarcas do Partido Socialista. É um discurso que é mais normal ouvir a partir do Chega. Concorda com a ideia de que é preciso uma linha orientadora, sobretudo para as eleições autárquicas? O Partido Socialista não funciona na base de linhas orientadoras ditadas por alguém. Funciona na base da capacidade de dialogarmos entre nós acerca da melhor forma de responder aos desafios em cada momento, e nesse sentido não se trata de alguém definir para outrem linhas orientadoras. Trata-se de, naturalmente, um processo que fazemos continuamente de todos aqueles que estão envolvidos em vários níveis de governação, neste caso na governação autárquica, onde temos responsabilidades muito importantes em todo o país, sermos capazes de continuar a aprofundar o debate acerca das melhores respostas a dar aos problemas que cada território tem. Esse debate nunca foi interrompido, nunca é interrompido. Obviamente ele está em curso, até porque estamos a caminhar para outras eleições autárquicas, e portanto essa construção coletiva, partilhada entre todos aqueles que têm responsabilidades e entre todos aqueles que se juntam ao partido acerca da melhor maneira de resolver os problemas que o país tem em cada um dos territórios, é um trabalho que é feito e que está a ser continuado e que será continuado, naturalmente. Este é o segundo episódio, já tivemos um primeiro com Ricardo Leão. Como é que o Partido Socialista deve preparar esse combate, essa denúncia dos problemas que existem no território nacional, tendo em conta o ar dos tempos, a facilidade com que o discurso populista tem, de alguma forma, pegado na sociedade? Como é que o Partido Socialista consegue fazer esse combate, sem mimetizar o que à sua direita vão fazendo? Certamente que nós não queremos mimetizar aquilo que a extrema-direita faz, porque a extrema-direita fala, de uma certa maneira, sobre problemas. Mas o que nos interessa não é falar sobre os problemas, é resolver os problemas. E, portanto, do nosso ponto de vista, aquilo que tem de ser dito tem de ser de acordo com aquilo que tem que ser feito. Nós estamos fartinhos de ver o partido da extrema-direita que está representado no Parlamento anunciar, proclamar grandes princípios a favor deste e daquele grupo e depois, na prática, a forma como vota e a forma como se comporta é contrária a isso. O que nós temos é de ter uma prática que depois se traduz num discurso de resolução dos problemas. Eu, no caso de Loures, e para mim esta questão é muito clara, eu estive entre aqueles que acharam que aquelas declarações e aquela declaração de intenções não era apropriado aos nossos princípios e à nossa linha de orientação, mas eu, na realidade, eu não conheço nada que, na prática, o nosso Presidente de Câmara em Loures tenha feito que seja contrário aos nossos princípios, que seja contrário aos direitos humanos. E, portanto, na prática, eu creio que ele não tem feito e não tenciona fazer nada que nos choque, nada que seja contra o nosso ideário. Nós não podemos ceder ao nível discursivo, enfim, uma moda que é dizer coisas que depois não têm nada a ver com isso. Mas deve, por exemplo, o PS fazer um discurso mais concentrado, por exemplo, na fiscalização dos apoios sociais? Mas o PS não precisa de fazer esse discurso. A nossa prática, aos vários níveis de governação, sempre foi o que os diferentes ramos do Estado Social, na Segurança Social, na Proteção Social, nos vários tipos de apoios, uns são prestações pecuniárias, outros são apoios diretos. A nossa prática sempre foi aquilo que nós precisamos é de gerir bem o Estado Social para que as pessoas reconheçam que o dinheiro é bem gasto, que só se gasta naquilo que é preciso, que não se desperdiça o dinheiro das pessoas e que, ao mesmo tempo, atingimos os melhores resultados. Isso é uma batalha de sempre. Agora, também é verdade que é uma batalha que nunca está ganha. O aperfeiçoamento da forma de trabalhar, o aperfeiçoamento dos critérios, a melhor forma de gerir em cada caso, é algo que se aperfeiçoa todos os dias. Nós não fugimos a essa discussão. Agora, nós não podemos confundir-nos em momento nenhum com aqueles que não fazem ideia nenhuma de como é que isso se faz, que nunca fizeram isso, não estão nada interessados nisso, só estão interessados em explorar o ruído acerca disso. O que nós não podemos nunca é dar essa oportunidade a esses oportunistas que andam por aí.
É só isso. Mas agora passar aqui para outro tema que também tem envolvido o Partido Socialista, as presidenciais que avançaram rapidamente para o terreno a mais de um ano de acontecerem. António José Seguro tem o perfil do candidato presidencial da área socialista que gostaria de ver avançar? Eu não tenciono ser candidato presidencial e, portanto, não tenciono começar a falar de nomes. Se eu tencionasse ser, talvez tivesse a pensar o que é que devia fazer. Mas a mim interessa mais aquilo que a esquerda democrática pode fazer para dar um contributo ao país nessa matéria. E o essencial é que quem queira ser candidato seja capaz de medir o tempo, de medir o que está em causa. Mário Soares, e agora que estamos quase no centenário do seu nascimento, Mário Soares deu-nos, até nesse aspecto, uma grande lição. Ele não quis ser candidato na primeira eleição presidencial democrática porque, no seu entendimento, ainda não era o tempo de candidatar um civil. Era o tempo, nessa altura, ainda de candidatar um militar. Ora, isto é ter a noção do tempo em que se vive. É ver os trabalhos da República do ponto de vista do conjunto, do ponto de vista da nação e não meramente do ponto de vista individual ou do ponto de vista do que alguém gostaria de ser. Eu acho que aquilo que nós precisamos em cada momento é que os potenciais candidatos pensem as coisas dessa maneira. Mas acha que houve aqui uma precipitação, ou seja, alguém a avançar para a estrada antes de perceber o que é importante e qual o perfil importante para o Partido Socialista? E já agora, qual é que é esse perfil? Eu não sei o que é que vai na cabeça de cada uma das pessoas que se fala que poderiam ser candidatos, e não sei mesmo, quer dizer, não tenho nada a conversar isso com nenhum deles e, portanto, não sei o que é que eles sabem que eu não saiba e isso é relevante, e, portanto, eu não vou estar a julgar. Agora, como diz, eu acho que é importante que haja critérios. Acho que a esquerda democrática deve ter um candidato que tenha prestado relevantes serviços à democracia, que seja reconhecido pelos cidadãos em geral como alguém que deu o seu contributo ao país, designadamente nesta última década em que foi um trabalho importante para nos libertarmos do pensamento único da Troika e para voltarmos outra vez a pensar em termos de qual é o percurso nacional que desejamos. Alguém que tenha um percurso profissional fora da política partidária, com um pensamento sobre o país e com um pensamento sobre o estado do mundo que seja conhecido. Já agora, alguém que conheça bem o contexto político e institucional da União Europeia, porque uma parte importante daquilo que nós podemos ou queremos fazer em Portugal tem a ver com o contexto europeu. Porfírio Silva, deixe-me só interrompê-lo para dizer, pode dizer o nome de Mário Centeno. Esse perfil encaixa que nem uma luva. Eu não vou dizer nomes porque acho que a discussão em termos públicos nesta fase não deve ser assim. Eu acho que quem esteja interessado deve procurar os seus caminhos e deve procurar os caminhos também de se entender com outros. Mas isto são contextos que para mim são importantes. Já agora eu queria aproveitar para acrescentar um item nesta lista. Eu também acho que é importante que seja um candidato palatável para a direita democrática, para aquela direita, hoje com tão pouca representação no espaço público, que mistura recusas com a extrema-direita. Eu não estou a falar em termos de partidos, não é alguém que seja palatável para os partidos da direita, alguém que seja palatável para aqueles cidadãos que se sentem da direita e se sentem democratas, e que sentem que há também, neste contexto, um risco para a própria direita democrática. Eu acho que um candidato da esquerda democrática, um candidato da área do Partido Socialista, não será nunca um candidato para representar só o eleitorado típico do Partido Socialista. Tem que ser alguém que seja capaz de abertura, que seja capaz de dar confiança aos democratas em geral, e isso inclui também os muitos cidadãos de direita democrática que andam por aí e que são importantes para o país. Alguém avançar já a mais de um ano das eleições dá-lhe vantagem e, por outro lado, condiciona o Partido Socialista? O secretário-geral já disse que vai primeiro deixar que os candidatos se posicionem para depois pôr o partido a decidir. A minha questão é muito direta. Se António José Seguro condicionou aqui a ação? Todos os candidatos, ou putativos candidatos, ou pessoas que podem até não pensar candidatar-se, mas que são vistas como candidatos, qualquer coisa que fazem acabam por condicionar aqueles que estão a ser condicionados. E, portanto, eu percebo também há aqui um elemento de prática na forma como as pessoas se movem e, portanto, também não vou criticar isso.
o Jorge Sampaio, que foi um magnífico Presidente da República, também, se calhar, se não se tivesse antecipado um pouco ao seu próprio partido na altura, se calhar não tinha sido candidato. E, portanto, eu não vou pôr-me aqui cinicamente a criticar aqueles que se movem ou dão Mas sinais pode criar aqui um para marcarem problema, porque nas últimas presidenciais o Partido Socialista acabou sempre por dividir-se. Há um risco disso acontecer agora? Eu creio que o risco do partido se dividir será maior se não aparecer ninguém em que o partido se reveja completamente. Não é? Porque em si mesmo, uma divisão à partida de um determinado campo eleitoral não é necessariamente mau para a estratégia final e para ganhar as eleições. No confronto Mário Soares Freitas do Amaral, provavelmente, se Mário Soares e Freitas do Amaral tivessem concorrido sozinhos à partida, se calhar o resultado podia ter sido diferente. E, portanto, esta ideia que nós temos, às vezes temos ideias um bocadinho quadradas acerca de como é que as pessoas funcionam. Se calhar, às vezes, a possibilidade de alargar o campo e a possibilidade de ver várias alternativas não é necessariamente mau para depois podermos juntar forças e vencer uma batalha que acho que seria importante que pudéssemos vencer. Há pouco referiu aí a forma como Mário Soares olhou para o país na altura das presidenciais e de não ser ainda tempo para um presidente civil. Agora, há pouco, Manuel Castro Almeida, do PSD, disse que seria uma anormalidade ter de novo um militar como presidente da República. Concorda? Eu concordo que é um pouco estranho para um país, e feliz ou infelizmente eu tenho idade para lembrar dessas coisas, para um país em que a normalização democrática, a instituição da democracia, a transição da revolução para as instituições passou um pouco também por quem assume a função militar reconhecer que há uma especificidade na função militar e, portanto, a função militar não deve procurar invadir o campo da decisão política. Para quem passou isso, para quem sabe que o regresso dos militares aos quartéis foi um aspecto importante da normalização democrática, da institucionalização da democracia, é um pouco estranho ver o chefe militar fardado na televisão a falar de candidaturas presidenciais, mesmo que seja para dizer que eu só falo disso mais tarde. É sinal que os partidos falharam ou não? Não, é sinal de que as dificuldades, porque as democracias atravessam, e as democracias atravessam muitas dificuldades, atravessam dificuldades porque a representação às vezes não é tão evidente para os representados como devia ser, e temos que fazer alguma coisa por isso. Atravessa dificuldades porque há muita gente que vive mal, há muita gente que tem dificuldade em fazer chegar o salário ao fim do mês, há muita gente que tem dificuldade em sentir que o seu trabalho duro de todos os dias é reconhecido, há muita gente que sente que não pode dar aos seus filhos tudo aquilo que desejava dar-lhes para eles crescerem de forma mais harmoniosa. É difícil porque há muita gente a explorar a violência, a agressividade, até a má educação no espaço público. Portanto, as democracias passam por dificuldades. Depois há quem, perante as dificuldades, procura agregar, procura encontrar soluções, procura caminhos de reforço das instituições democráticas e depois há quem procura um nicho dentro dessas dificuldades para se ingrar. Há sempre aquelas plantinhas que estão bem nos sítios onde há menos sol e mais dejetos. É uma pena. Ainda esta semana o Jornal Público dizia que existiam muitos socialistas entusiasmados com uma candidatura de Gouveia e Melo. Consegue compreender esse entusiasmo dentro do PS? No que diz respeito a notícias sobre outros partidos, eu, não sabendo, tomo em princípio as notícias por boas em bons órgãos de comunicação social. No que diz respeito ao meu partido, acontece muitas vezes ver notícias na comunicação social em que eu olho para aquilo e digo, olha, devo andar muito distraído, não devo andar a falar com ninguém no meu partido, devo andar muito desaparecido porque não vejo nada disto que vejo na notícia. Ainda não se cruzou com ninguém entusiasmado? Não, enfim, nessa notícia era citado um militante, e esse militante até acredito que tenha esse entusiasmo, mas ainda não me cruzei com mais nenhum que me transmite esse entusiasmo, para dizer a verdade. O PS devia combater de forma ativa a candidatura de Gouveia e Melo? Não, as candidaturas presidenciais e a própria natureza da função presidencial, a meu ver,
não devem ser pessoas, não devem ser personalidades, não devem ser candidatos, não devem ser presidentes para combater outros. Devem ser personalidades que assumem uma função e que sejam agregadoras, que sejam mobilizadoras, que sejam pacificadoras por si próprias. E, portanto, eu acho que a função não é atacar este ou aquele putativo candidato. A função é termos alguém que agregue, que represente o futuro, que represente a responsabilidade, que represente os pés na terra e os olhos no futuro. Aqui era mais numa questão de alertar para os eventuais riscos de termos um militar ou alguém com o perfil de Gouveia Melo na Presidência da República. Era nesse sentido a pergunta. Se o Partido Socialista devia... Eu já expliquei o que é que acho sobre ver um militar nessa função, mas eu também não acho que nós devamos fazer um trabalho que seja diabolizar... Claro. A função militar ou diabolizar este ou aquele militar que acha que é espetacular para o Presidente da República. Acho que também não nos compete fazer essa guerra, porque isto não é uma guerra. Eu acho que o trabalho deve ser pela positiva. Claro. Uma última pergunta antes de avançarmos para o segundo segmento do nosso programa, mas ainda a propósito do episódio que envolveu o Chega e as tarjas que foram colocadas no edifício da Assembleia da República. O Porfírio Silva escreveu no Facebook que Aguiar Branco foi cúmplice do que aconteceu por permitir abusos ao Chega. Qual seria a alternativa? E se acha ou acredita que Aguiar Branco, de uma forma geral, tem sido muito ou demasiado permissivo com o partido liderado por André Ventura? Eu não queria ser arrogante em relação a quem tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos da Assembleia, que é uma função difícil nesta altura, com esta conjuntura, e não queria dar a ideia que eu sei muito bem como é que havíamos de fazer, porque isso seria arrogante. De facto, é difícil lidar com quem está fora das normas de boa educação a que nós estamos habituados. Há um conceito que é um conceito da economia, da filosofia da economia, que é o conceito de contratos incompletos e que é um pouco a ideia, por muitas linhas que se escreva num contrato a especificar as circunstâncias que devem ser previstas, há sempre um enquadramento mais geral noutras leis, nas normas normais de relação entre as pessoas que está pressuposto. O contrato é sempre incompleto porque se o outro estiver de má fé, se o outro fugir às normas de civilidade, se o outro fugir às normas de boa educação e de boa convivência, há sempre qualquer coisa que é impossível de prever num contrato. O que acontece quando os antidemocratas e quando aqueles que não respeitam nada nem ninguém, nem sequer os mínimos de boa educação, entram na casa da democracia, é que é muito difícil lidar com essa situação. E, portanto, eu também já escrevi que tinha alguma admiração pela forma como Augusto Santos Silva presidia a Assembleia da República nessa matéria, mas concedendo que provavelmente ele próprio também não terá sido sempre feliz, porque não é possível ser sempre feliz perante aquele tipo de comportamentos. Mas o ponto é que Aguiar Branco, em meu entender, entrou por uma linha de tentar fazer festinhas na cabeça ao Chega, tentando acalmá-lo, mostrando tolerância para coisas que lá são ditas naquela casa e que não devem ser, que são apelos ao ódio, que são apelos à discriminação, que são ataques diretos a grupos identificados na sociedade, e isso não é tolerável. A partir do momento em que se dá a ideia de que se pode dizer tudo, o passo seguinte é a ideia de que se pode fazer tudo. E, portanto, creio que não por vontade do atual Presidente da Assembleia da República, mas em consequência da tolerância com os intolerantes, acaba por ser apanhado na esquina de comportamentos em que depois deixou de ter armas para os atacar, porque aqueles que atacam a Assembleia no seu funcionamento já pressupõem que terão uma certa boa vontade, uma certa benevolência do Presidente, e isso acaba por ser uma fraqueza do Presidente. Embora eu não queira com isto atribuir-lhe a ele, Aguiar Branco, qualquer intencionalidade de facilitar a vida ao Chega. Acho que não é isso, acho que não, a sua estratégia para lidar com aquela turbulência não tem sido feliz, não tem sido bem sucedido. Muito bem, Porfírio Silva, vamos então para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Já veio a Vichy Soares, sabe as regras, só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Quem levaria num moliceiro, num passeio pela Ria de Aveiro? Pedro Passos Coelho ou Luís Montenegro? Pedro Passos Coelho. Quer explicar porquê ou não vale a pena? Não, pelo menos sabemos aqui, com o que é que contamos, não é? Eu gosto mais de passear no moliceiro, que é uma belíssima oportunidade
Não é como agora se faz, que se anda ali no seio da cidade, como fazíamos antes, que era andar a passear com o liceiro pela via aberta. Prefiro ir com alguém que sei com o fio que conto, do que alguém que me aparece muitas vezes como um pouco dissimulado e com um sorrisinho cínico a dizer coisas inaceitáveis, que é um tipo de postura na política que, em termos de caráter pessoal, a mim me desagrada um pouco. Vamos imaginar que na segunda volta das presidenciais tinha de escolher entre Marcos Mendes ou Gouveia Melo. Que carinha taparia para pôr a cruzinha? Eu não sei quem é Gouveia Melo. Não sei, quer dizer, imagino que ele não esteja, se quisesse ser Presidente da República, não seja para ser uma espécie de chefe militar. Quanto ao resto, política para o país, política para o mundo, o que é que pensa sobre as instituições, o que é que pensa sobre, vai fazer a mesma coisa que Marcelo, sempre que um orçamento ameaça dissolver a Assembleia, ou vai perceber que não é isso que diz a Constituição. Não sei quem é Gouveia Melo, portanto, não faço a mais pequena ideia. Portanto, tapava a carinha de Marcos Mendes? Não sei que carinha é que tapava, quer dizer, a carinha de Gouveia Melo para Presidente da República, não sei quem é. É aquela velho ditado, antes um diabo conhecido do que um anjo desconhecido, é isso? Pois, se calhar. Para terminar, a quem é que oferecia o seu livro neste Natal, o Esquerda Plural Legislatura e Meia? Oferecia a Mariana Mortágua ou ao Paulo Raimundo? Eu não posso oferecer 2 exemplares, um a cada um. Se achar que precisam muito... Eu ofereceria um a cada um. Muito bem. É o espírito natalício, exatamente. E acho que merecem... Eu ainda tenho aqui uns exemplares em casa da minha cota que poderia oferecer. Porfírio Silva, como é habitual no nosso programa, o nosso convidado traz uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Eu proporia ouvir a canção Um Rapaz a Arder, da Naifa, do álbum de estreia da Naifa, Canções Subterrâneas, de 2004, por causa do poema. Um Rapaz a Arder é um poema do poeta Eduardo Pita, que infelizmente fisicamente já nos deixou. Aliás, Um Rapaz a Arder é também o título das suas memórias. O Eduardo Pita era um poeta rigoroso, cortante, um poeta cujos poemas vão ao osso da realidade, da dureza da vida, de uma imensa exigência consigo mesmo e com o mundo. E este poema, Um Rapaz a Arder, que tem a ver com a sua condição homossexual, é um poema belíssimo, magnificamente interpretado pela Naifa num disco, num álbum muito bonito, com um cruzamento de estilos, fado, pop, eletrónica, e também eu recomendo porque se calhar, sendo um álbum de há 20 anos, se calhar já muita gente não se lembra e vale a pena ir à procura e ouvir. Porfírio Silva, muito obrigado por ter regressado à Vichy Soase, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigado. Ainda que à distância, naturalmente. Os nossos ouvintes e leitores já sabem, podem ler e ouvir esta entrevista no site, na rádio e nas plataformas habituais. Até lá. Stop.